Mulher grávida do filho do demônio. Ela implora ao urso branco que a mate antes que o bebê nasça. Caso contrário, as consequências seriam impensáveis. O urso branco não hesitou. Destruiu o covil do demônio e foi lançado para fora pela explosão. Alguns dias antes, os aldeões resgataram um monstro. Ele tinha um rosto horrível, era todo vermelho e exalava um cheiro repulsivo. Mas o chefe da aldeia tratou a criatura como um deus. Ela foi levada a um templo budista e cuidada, apesar da objeção de alguns aldeões. O prefeito permaneceu firme, achando que, ao fazer isso, seria abençoado pelos espíritos. Mas será que era mesmo o caso? Quando o monstro despertou, foi direto em direção à jovem. A velha tentou escapar, mas ele a levantou e jogou no chão com força. O monge idoso ao lado ficou tão assustado que suas pernas fraquejaram. Ele começou a recitar sutras, implorando pela bênção de Buda. O monstro estava interessado apenas na jovem. Por fim, ele a levou. Desde aquele dia, o monstro passou a visitar a aldeia ocasionalmente, levando jovens com ele. Até que, agora, restava apenas uma garota na aldeia. Só então o chefe da aldeia caiu em si. Quando a última garota fosse levada, talvez a aldeia seria destruída. Naquele dia, 2 guerreiros feridos chegaram à aldeia. O prefeito implorou para que eles ajudassem a afastar o monstro. Ele não esperava que eles o matassem, apenas que o expulsassem. Mas o monstro era muito forte, e eles eram impotentes. A conversa deles foi ouvida por uma garotinha. Ela sabia do que o monstro era capaz e que seria difícil enfrentá-lo apenas com a força humana. Triste, ela saiu correndo, vagando sem rumo pela floresta densa. Não sabia dizer quando, mas flores de um vermelho vibrante apareceram à sua frente. A garota se deitou entre as flores, batendo no chão em desespero. Por que precisava passar por esse tormento? Por que encontrar um monstro assim? Se existe um Deus neste mundo, por que ele não apareceu? Em meio à sua angústia, um urso branco surgiu do outro lado do rio, pescando peixes. A garota ficou apavorada e tentou fugir, mas suas pernas já não tinham força. Ela se jogou no chão e fingiu estar morta, na esperança de escapar. Mas o urso não machucou a garota. Ele apenas a olhou calmamente, com olhos cheios de bondade. Talvez porque ninguém ouvisse as queixas da garota, ela contou ao urso tudo o que tinha acontecido na aldeia. O urso branco parecia entender suas palavras. Ele lambeu gentilmente sua bochecha, como se dissesse, não se preocupe. Em seguida, virou-se e foi embora. A garota gritou para que ele não fosse sozinho. Como se não a ouvisse, o urso branco continuou seu caminho, farejando a floresta em busca do cheiro do monstro, procurando sinais dele. Logo, o cheiro levou o urso a uma ruína. Todas as árvores estavam queimadas, e os restos de animais estavam espalhados por todo o lugar. No centro da clareira há algo que parece uma nave espacial. O urso branco rasteja por um buraco no meio. Esse é o covil do monstro. Lá dentro, há uma mulher que foi capturada pelo monstro. Descobre-se que o monstro continua sequestrando jovens mulheres apenas para procriar. Ele destruiu inúmeras famílias. Ele destruiu toda a aldeia. O furioso urso branco avançou imediatamente para destruir o covil do monstro. Essa cena foi vista pelo monstro, que estava voltando de fora. O monstro ficou furioso. Ele estrangulou o urso branco, impedindo-o de se mover. Apesar de o urso branco também ser muito forte, parecia uma criança diante do monstro. Ele teve que contra-atacar com suas garras afiadas. Finalmente, conseguiu arranhar o olho do monstro e se libertar, apenas para ser novamente arremessado pela criatura. O monstro continuava descontando sua raiva no urso branco. Agora o urso branco quer revidar, mas já é tarde demais. Quando estava prestes a ser morto pelo monstro, o samurai contratado pelo chefe da aldeia apareceu. Ele sabia que não poderia derrotar o monstro, mas mesmo assim avançou com sua lança em mãos. Seu ataque parecia não surtir efeito e ele foi jogado para longe pelo monstro. A pequena garota escondida atrás de uma árvore também foi notada pelo monstro. O monstro largou o urso que segurava e avançou em direção à garota como um louco. Ele olhou para a menina como se estivesse olhando para uma comida deliciosa. Nesse exato momento, o monstro foi atingido por um golpe repentino. Era o urso branco que salvou a garota. O monstro ficou furioso e chutou o urso para longe. Então,
golpeou o urso branco com toda a sua força. Eles lutaram freneticamente, mas o urso não era páreo para o monstro. Foi nesse momento que os soldados chegaram. Inúmeras balas e flechas atingiram o monstro ao mesmo tempo, mas não o machucaram. O monstro ficou furioso e esmagou os oficiais e soldados em uma pilha de carne. Nesse momento, o urso branco subitamente se levantou e levantou o monstro. Com toda a força que conseguiu reunir, estrangulou o monstro até a morte. O urso branco também desabou. Quanto à origem do urso branco e do monstro, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que o urso branco é uma encarnação do deus da montanha, enquanto o monstro é um demônio do inferno. Na verdade, a menina foi quem ficou mais triste. Embora o urso branco tenha derrotado o monstro, o destino dela não mudou, pois ela era a única mulher restante na aldeia. Naquele vilarejo feudal e supersticioso, é terrível imaginar o que aconteceu depois. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, comente a palavra urso para mostrar que ficou até o final. Até a próxima!